Olá, então bem-vindo ao terceiro vídeo do curso de poupança da Reorganiza. Depois de termos abordado aquilo que é o património financeiro e a construção do orçamento familiar, hoje vamos nos focar no aproveitamento do orçamento familiar exatamente para o otimizar, para otimizarmos as despesas que nós estamos a incorrer. A propósito, como é que têm corrido os trabalhos que passámos nas últimas sessões? Tem corrido bem? Tem tirado algum aproveitamento deste trabalho? Tem sido útil? Já falaremos um pouco mais sobre isto. Não salta esta parte que acreditamos que é importante, não só ouvir, não só ler, mas também ser consequente com aqueles que são os nossos propósitos e aqueles que são os nossos planos. Portanto, aqui a primeira ideia, onde é que nós podemos cortar custos? Certamente, se fez o orçamento familiar, identificou já alguns pontos que se calhar irá pensar que não fazem muito sentido, não é? Não podemos aqui dizer, neste curso ou em qualquer lado, não podemos dizer que temos que cortar determinada despesa. As despesas, o orçamento familiar é algo que é muito pessoal, é algo que diz muito à sua família e depende claramente daquilo que são as suas prioridades. Umas famílias têm umas prioridades, outras famílias têm outras. O importante é que defina as suas prioridades e que alinhe o seu orçamento familiar exatamente com estas prioridades. Depois definidas aquelas que são as despesas que são essenciais e as outras que nós denominamos de desperdício, é a altura exatamente de começar a cortar estas despesas, começar a renegociar os contratos. E, portanto, aqui temos algumas ideias para focar a nossa atenção. Vamos focar os contratos dos prestadores de serviços, normalmente, os contratos de crédito, as compras pontuais e as compras frequentes. Portanto, estes são 4 pontos que importa ver para ver onde é que nós vamos cortar despesas. Uma primeira ideia é exatamente cortar as despesas nos contratos dos prestadores de serviços. Aquilo que nós sugerimos, em primeiro lugar, é que identifique todos estes contratos, que identifique eventuais cláusulas de rescisão, que é para depois estar já munido de alguma informação para depois poder entrar em contacto com a sua operadora e tentar negociar estes contratos. E uma ideia que vai subsequente é percebermos que ao conhecermos os contratos, ao conhecermos os produtos e os serviços que nós estamos a contratar, exatamente podemos nos questionar, será que fazem sentido, será que não fazem, será que devemos continuar, por exemplo, a ir ao ginásio, a ter uma despesa num ginásio que não pomos lá os pés, então em tempos de pandemia enfim, não temos lá ido. Há serviços que não faz sentido e, portanto, esses serviços devemos tentar cancelar ou mesmo, enfim, ou então tentar renegociar alguns contratos e renegociar para baixar o preço. Mas se achamos que estas são despesas e são hábitos que fazem sentido, então vamos ter que tentar negociar com os diferentes operadores e é possível negociar estes preços. Portanto, cada um destes operadores está na disposição de garantir que os seus clientes não se vão embora e, portanto, vai querer claramente negociar connosco aqui algumas alterações. Portanto, por exemplo, nas telecomunicações, como é que nós negociamos um preço de umas telecomunicações? Mais uma vez, perceber quais são as nossas necessidades, é um passo importante, perceber quais são os serviços que nós realmente necessitamos, depois perceber qual é o preço que nós estamos a pagar e qual é que é o preço que nós poderíamos pagar num operador ou em diferentes operadores, há vários, portanto, é perceber qual é que é o preço de mercado, consultarmos o nosso operador e há serviços que eu não quero, vou ter que cortar, há serviços que eu valorizo, então vamos encontrar aqui formas do operador baixar o preço. Naturalmente, como irá perceber quando contactar o seu operador, a primeira ideia vai ser, ele vai tentar dar-lhe mais serviço sem baixar o preço. Mas não, vamos nos focar no preço, vamos focar naquele serviço que nós queremos para baixar o preço e claramente vamos conseguir aqui uma poupança muito, muito simpática. Seja específico, falo dos preços da concorrência, isto tudo é importante. Antes de partir para a negociação, saber a informação é fundamental para mostrar que está num processo negocial credível e não apenas a tirar o barro à parede. Uma segunda ideia é negociar os seguros. Aqui na Reorganiza temos uma empresa no grupo, nós somos mediadores e temos ajudado milhares de famílias a poupar muito dinheiro nos seus seguros, seja o seguro de vida, o multirriscos, o automóvel, enfim, todo o tipo de seguros. E aqui a estratégia é muito semelhante à negociação das telecomunicações. Primeiro, percebemos quais são as nossas necessidades e quais são as coberturas que nós queremos segurar. Os seguros não é só preço, é preço e cobertura e não podemos esquecer isto. Depois vamos recolher as apólices atuais, perceber quais é que são as coberturas que temos, qual é o preço, quais são as características. Isso será fundamental para depois partirmos para a negociação, que é contactar-nos ou contactar um mediador da sua confiança, expor os seus objetivos, que nós faremos com todo o gosto esta análise, perceber qual é que é o produto mais adequado, quais é que são as coberturas que fazem sentido, as que não fazem, negociamos o preço por si e aqui conseguimos poupar muito dinheiro e pode fazer todo o sentido. Uma terceira ideia que
Como sabemos, e já temos falado, em Portugal temos muitos créditos, há uma família média que pode ter às vezes 3, 4, 5 créditos. Como é que vai conseguir reduzir a sua fatura com créditos? Temos uma primeira ideia que tem sido muito popular, que é a consolidação de créditos. Aqui também iremos deixar na descrição do vídeo algumas formas de como conseguir consolidar os seus créditos, portanto, juntar os créditos todos num só e com isso reduzir a taxa e aumentar o prazo, vai conseguir poupar muito dinheiro na sua prestação. Uma segunda ideia é transformar as dívidas dos cartões de crédito em créditos pessoais. Vai poupar muito porque vai reduzir a taxa de juros e vai conseguir garantir que vai pagar aquele crédito, pelo menos vai definir uma data limite. E uma outra ideia que temos feito muito, que é transferir o seu crédito de habitação para outro banco. Os bancos hoje estão muito agressivos em termos de condições, estão a reduzir os spreads, conseguimos negociar transferências de crédito com a isenção dos seguros de vida, por exemplo. Portanto, vamos focar na TAEG e vamos tentar ajudá-lo a reduzir este encargo por esta via da transferência do crédito de habitação. Portanto, existem muitas alternativas, mais uma vez sugerimos que visite o site reorganiza.pt, temos muitas dicas, muitas sugestões que podem ser muito úteis. Uma dica para hoje, portanto, a dica de hoje é tentarmos vencer esta inércia. A inércia é algo que nos vai fazer não avançar no processo e, portanto, não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Portanto, aqui hoje a dica é preencher o formulário de contacto que está no nosso site e facilmente entraremos em contacto consigo para conseguir ajudá-lo a otimizar as suas despesas. Portanto, e o trabalho para casa que vamos sugerir é que na prática são dois. Portanto, primeiro é que recolha as apólices de seguro que tem, que é para perceber quais é que são as coberturas, mas também o preço que está a pagar, e depois visitar o site do Banco de Portugal para retirar o mapa de créditos para perceber se vai conseguir ou não consolidar os seus créditos. É uma sugestão de leitura, com isto acabamos, que é no site reorganiza.pt oferecemos um livro que é o Como Ensinar o Seu Filho a Poupar. Portanto, tem muitas dicas, muitas ideias úteis para introduzir a literacia financeira nos seus filhos. Portanto, visite o site, pesquise, procure informação e recolha este e-book que está lá para si gratuitamente. Até amanhã.